JC para ouvir análise, eu sou Igor Maciel e vamos falar sobre essa semana que é uma semana decisiva para a política de Pernambuco. O que é que a gente tem essa semana? Praticamente é a última semana antes do prazo, a última semana completa, né? Antes do prazo de desincompatibilização e antes do fim da janela partidária, aquele período em que os políticos eles podem trocar livremente de partido para a eleição do ano que vem. E por que é que eu estou dizendo que essa é a última semana? Alguém pode dizer, mas vai até 4 de abril, 4 de abril é na outra semana ainda, é no fim de semana da outra. O problema é que na semana que vem, na próxima semana, tem o feriado da Semana Santa. Então, praticamente, você, a partir da quinta-feira, você já não tem mais nada. Tá? A partir da quinta-feira você já não tem mais nada de movimento, você já não tem mais, as pessoas já não estão mais prestando atenção, todo mundo viaja, ninguém está prestando atenção mais nas movimentações políticas. Então, por conta disso, praticamente essa é a última semana completa de articulações dentro desse período. Próxima semana você vai ter ali a segunda, que começa preguiçosa, tem a terça e a quarta, ninguém nem vai para Brasília normalmente. Então, claro, existe prazo técnico, existe prazo de calendário ainda para tomar decisões, para modificar alguma coisa. Mas realmente, para se resolver, tudo tem que se resolver basicamente ainda essa semana. A gente está no início dela ainda, tem muita coisa para acontecer. E o que é que vem por aí? Vamos lá. Em Pernambuco, tá? Estou focando em Pernambuco. Primeira coisa, algumas dúvidas que surgem. Como é que fica o PP? Como é que fica o PP, o Progressistas? Na próxima quinta-feira tem uma quinta, sexta, tá? Entre a quinta e a sexta-feira tem uma data já marcada para a definição da homologação da federação entre União Brasil e Progressistas, que vai se chamar União Progressista. A União Progressista, ela já teria dado o aval para apoiar Raquel Lira. Então já tem um indicativo, uma indicação de que a União Progressista vai apoiar a governadora Raquel Lira. Isso foi confirmado pelo Miguel Coelho. O Miguel Coelho se reuniu com a governadora em Brasília na semana passada e o Mendonça Filho também, que também é do União Brasil. Só que na União Progressista tem o Eduardo da Fonte. Eduardo da Fonte é quem deve liderar a federação. Eduardo da Fonte, ele estava como um nome certo para a chapa de Raquel, para ser candidato ao Senado na chapa de Raquel Lira. O nome era dado como certo. Faltava saber quem era a segunda vaga, mas a primeira vaga seria do Eduardo da Fonte. Só que no meio dessa conversa, ele foi conversar também, no meio desse processo, ele foi conversar também com o João Campos. Raquel Lira soube e excluiu ele do grupo. Excluiu ele da chapa, excluiu ele do grupo também. Inclusive demitiu os indicados por ele para vários setores, vários cargos no governo. E aí esvaziou ele, né? Como dizem, esvaziou realmente o Eduardo da Fonte. E logo depois, João Campos também excluiu ele e acabou formando uma chapa que tem o Humberto Costa, ou pelo menos anunciou essa chapa, né? Embora isso aí já é outra coisa que a gente vai tratar depois, mas ele anunciou uma chapa com o Humberto Costa, Marília Reis e o Silvio Costa, e o Carlos Costa, que é irmão do Silvio Costa Filho, como vice. Isso foi anunciado, depois foi dito que faltava ainda o PT decidir, que não estava fechado, mas foi anunciado dessa forma. Eduardo da Fonte ficou de fora. Eduardo da Fonte, tendo ficado de fora, ele ficou ali nem de um lado nem do outro, ficou perdido. Então, uma das definições que pode acontecer ainda essa semana, uma delas é o Eduardo da Fonte conversar com a governadora Raquel Lira. Ele já teria, inclusive, 3 deputados chegaram a falar com o Palácio do Campo das Princesas, já dizendo que Eduardo da Fonte quer conversar, que ele quer ter uma conversa franca com a governadora para saber como é que fica o futuro dele junto ao grupo. Então, isso pode acontecer esta semana ainda, ou pode ficar só para a semana que vem, mas provavelmente vai avançar esta semana. A outra situação é a situação do Humberto Costa mesmo e do PT.
foi que aconteceu? A gente já citou aqui várias vezes. O João Campos se antecipou e anunciou uma chapa que tinha Humberto Costa como candidato ao Senado. O problema é que o PT ainda não terminou as consultas, as plenárias que eles fazem no Estado para decidir o caminho, o rumo que eles vão tomar. E isso está marcado para o dia 28. Então, até o dia 28 não tem uma decisão. Desse meio tempo, o PT ficou chateado com a antecipação do João Campos. O grande problema, muita gente cita esse problema, é que o João Campos ele não conversa, ele não dialoga com as pessoas, com a base. Ele vai falar direto com os presidentes nacionais lá em Brasília. E espera que os presidentes mandem nos partidos e determinem, sem consulta, sem muita consulta, determinem aquilo que ele quer. Isso acaba irritando muito as pessoas. Isso acontece em vários setores, tá? Isso acontece em vários setores com os quais o João Campos se relaciona. Ele não dialoga com as bases. Ele quer falar direto com os chefes, para que os chefes obriguem as bases a fazer aquilo que ele deseja. Então, isso incomoda muito. É uma atitude que tem incomodado muito os petistas, a militância do PT, inclusive, porque a militância do PT fica pensando como que ele não respeita as bases, que ele não respeita essa militância. Ele atropela o tempo todo as decisões ou a necessidade de discussão interna dos partidos. Fala direto com Brasília e quer que Brasília obrigue os diretórios estaduais a fazerem aquilo que ele quer. Isso chateou bastante o PT. Por causa disso, o que tem é o Rui Costa. Rui Costa é o ex-governador da Bahia, que hoje é ministro da Casa Civil do governo Lula. Rui Costa tem articulado para que o PT fique com Raquel Lira. Isso é fácil de acontecer? Não, isso não é fácil de acontecer, tá? Mas ficou mais fácil depois dos movimentos atropelados de João, que deixaram o PT chateado. Isso ficou mais fácil de acontecer já agora essa semana. Então essa semana tem mais conversa vindo por aí. Inclusive tem uma nota que saiu no jornal à tarde da Bahia falando sobre isso, dizendo que Rui Costa está articulando e que pode sim acontecer de Humberto Costa não ficar na chapa de João Campos e ir para a chapa de Raquel Lira. Isso pode acontecer, segundo essa nota que saiu no Jornal à Tarde, lá da Bahia, de onde é o Rui Costa. O Rui Costa é baiano. Então, foi governador da Bahia. Então, essa nota diz muito, já talvez, sobre essa articulação que está acontecendo. Raquel Lira vai a Brasília essa semana. Ela vai para a posse do Guilherme Uchoa Júnior, que estava no PSB de João Campos e agora está se filiando ao PSD da governadora Raquel Lira. Então, ele sai do PSB e vai para o PSD, sai exatamente do grupo de João Campos e vai para o grupo de Raquel Lira. O Uchoa Júnior tem uma força muito grande na Mata Norte do estado e isso com certeza também vai contar para a eleição. Ela vai a Brasília para essa filiação e provavelmente vai aproveitar para conversar com gente do PT por lá, porque ela tem ido a Brasília para conversar com pessoas ligadas ao PT também. Vamos aguardar para ver o que é que vai sair disso. Muita coisa para acontecer essa semana. Para essa semana também se espera alguma informação sobre o MDB. Se o MDB realmente vai ficar com João Campos em Pernambuco, essa é uma situação que está judicializada, o comando do MDB em Pernambuco está judicializado, não tem previsão de quando vai sair uma decisão na Justiça, mas o Fernando Dueire, que é o senador, e tem andado muito com a governadora Raquel Lira, tem a esperança de que essa situação se resolva e ele quer levar o MDB para o grupo de Raquel Lira também. Essa é uma semana decisiva. Tudo vai ter que se resolver até o dia 4 de abril? Não, nem tudo. O que tem que se resolver até o dia 4 de abril é o partido no qual os políticos vão ficar e a desincompatibilização. No caso, João Campos tem que renunciar à prefeitura para ser candidato ao governo. Ele tem que renunciar à prefeitura pelo menos até o dia 4 de abril. Então, isso é o que tem que ser resolvido até 4 de abril.
As chapas, elas podem ser formadas depois. As chapas só precisam ser oficializadas realmente, de verdade, no fim do prazo das convenções. O prazo das convenções, a janela das convenções, abre no final de julho e fecha no início de agosto. Somente em agosto é que você vai ter a necessidade realmente de formalizar os palanques. Quem vai ser candidato ao quê? E isso dá uma ideia que é a seguinte: Humberto Costa não precisa mudar de partido, ele vai continuar no PT. Então, o Humberto Costa e o PT podem até não decidir daqui até o dia 4 de abril. Podem até deixar isso para depois, que não vai ter problema nenhum. Até a chapa de João Campos, que já foi anunciada, com Marília Reis e Carlos Costa, tudo isso pode mudar, porque o prazo oficial é somente realmente no dia 4, no início de agosto, no período final, no prazo final das convenções. Até lá, muita coisa ainda vai acontecer. Muitas surpresas ainda vão acontecer. Mas vamos acompanhar essa semana, que essa semana vai dar um indicativo de que surpresas são essas. Quais são as surpresas que podem acontecer depois? Esta semana vai dar uma pista disso. Esse é o JC para ouvir análise. Eu agradeço a você pela audiência. Um grande abraço. Tchau, tchau.